quando a gente fala de influenciadores, automaticamente, nos dias de hoje, a cabeça das pessoas já vai nos influenciadores de redes sociais. Mas nós temos dentro da sociedade aqueles que são realmente influenciadores, que é o povo da terceira idade, que são aqueles que vivenciaram mais eleições, são aqueles que vivenciaram muitas experiências, tiveram chance de votar certo, tiveram chance de votar errado, tiveram chance de votar na emoção, votar pela paixão, votar com consciência. Viveram quando era proibido votar. Exatamente, pegaram esse período. De que forma que eles podem ser analisados e escolhidos como referência por esse público mais jovem? Porque o jovem pode olhar para o idoso e dentro do estilo de vida que o idoso acabou desenvolvendo, criando, ele pode fazer uma análise para chegar a uma boa conclusão. Como é que o jovem pode fazer esse tipo de análise? Então, eu acho que, até porque cada jovem tem ali dentro da sua casa, do seu lar, uma pessoa mais madura, que passou por experiências, né? Ele deve, eu acho que olhar para esse idoso, vendo uma pessoa experiente, vivida, né? Que passou por muitas etapas na vida, que viveu muitas coisas. E quando você olha, eu acho que uma convivência entre a pessoa idosa e o jovem é muito salutar. Eu acho que a questão agora, a gente está vivendo esse momento do diálogo entre a pessoa idosa e os jovens, que é muito importante, essa troca de experiência, né? Da vivência e a tecnologia dos dias de hoje. Então, acho que é uma forma do jovem começar a olhar, se aproximar dos idosos, e os idosos também se aproximar dos jovens para entender melhor a atualização, a atualidade, e o jovem entender um pouco como era o passado, como eles votavam antigamente, não é? Antigamente, o voto não era obrigatório. Então, o cidadão chegava, olha, esse aqui, escolhi cidadão, esse aqui não vão votar. Eles eram influenciados por aquele dono daquela cidade, daquela região, daquele município. Eles eram, muitas vezes, coagidos a votar naquele cidadão. Então, tem muitas histórias importantes que esses idosos trazem na sabedoria de vivência, né? Não de conhecimento, mas de vivência do dia a dia, que pode influenciar muito nos dias de hoje com relação a votar. E os idosos hoje também estão dentro das redes sociais, que é uma comunidade crescendo muito, uma população crescendo muito dentro das redes sociais. Então, acho que é importante que esse diálogo entre os jovens e os idosos, e eles fazerem aí uma análise e vai entender muito melhor nos dias de hoje, da atualidade, como votar. Só faltava os idosos descobrirem como usar a ferramenta. Eles descobriram e estão usando ativamente, né? E é um desafio, né? Para o idoso, eu falo, por exemplo, tem coisas que ainda hoje na internet eu tô aprendendo. Eu não tô eu tô com 56, eu não tô com 71 ainda. Eu tô com 71. Então, a gente estamos indo ali. Mas tem coisa que eu vejo os jovens, eles pegam. Você dá um celular na mão de uma criança, ela brinca com aquele negócio, faz falar, sair andando. É incrível. A gente, para chegar ali, é guerra. Mas o que eu vejo é o seguinte: as redes sociais, elas têm um poder muito grande de influência. E o idoso, graças a Deus, ele está entrando dentro das redes sociais. Eu falo pela minha mãe. Minha mãe manda vídeo pra mim, minha mãe manda clipe pra mim. Minha mãe tá me assistindo agora em Brasília, ela me manda pra mim clipe, eu fico olhando assim e falo, meu Deus, minha mãe, olha que legal. E isso tudo é importante. Mas o que eu acho mais interessante na pergunta é o jovem tem que aproveitar. Eu acho que quem tem dentro de casa uma pessoa experiente, não custa você sentar, perguntar, o que é inflação, pai? O que é inflação? O que é isso? Porque eu já vi jovem que não tem ideia do que é a inflação. E a inflação, meu Deus, eu vivi a inflação, eu sei o que é a inflação. Eu sei o que é um governo de ditadura. Eu sei o que é não poder votar. A gente conheceu isso tudo. Direta já. Né? Assistimos tudo isso. E hoje, como já é direito, e o jovem chega já com o seu direito, ele nem valoriza o fato de eu ter o poder do voto. Mas eu tenho 16 anos, eu não vou tirar título, não, vou tirar só com 18, que eu não preciso. Sim, mas já parou para pensar o tamanho do seu direito, a importância do seu direito, e às vezes conversando com o vovô, com o papai,
Com a mãe, com a avó. Uma pessoa mais experiente vai mostrar para ele o tamanho da conquista. As mulheres, outrora, não votavam, era proibido. Os homens votavam e a mulher não tinha direito do voto. Então, tudo isso são conquistas que hoje as pessoas acham que já nasceu assim. Não, sempre votou. Não, peraí. Houve época da escravidão, gente. Ela não é um sonho, ela foi real. E ainda existe muita escravidão disfarçada, mas existe. E ela é real. Mas as pessoas, uma das maiores formas de quebrar essa escravidão disfarçada que hoje existe no nosso país é o voto. O voto dá um poder que eu posso ser ministro do Supremo. Meu voto só vale um. Eu posso ser uma pessoa que não sei nem ler nem escrever. Mas se eu tiver meu título, eu sou do tamanho do ministro do Supremo. Ele não é o mais poderoso. Na urna, nós somos tudo iguala. Todo mundo só vale um. Ah, mas ele tem 71 anos, mas é um voto só. Ah, mas ele tem 18 anos, é um voto só vale um. Não importa o tamanho do poder econômico, não importa. Todos se tornam iguais. No nosso país, na hora de votar, todos somos iguais. Um voto, uma pessoa. Agora, no momento da eleição, né? Quem é que são os maiores influenciadores, né? O idoso ou o jovem? A gente sabe que todos têm a sua importância, né? Mas dos dois ali, quem que o senhor acha que tem o poder maior de influenciar alguém? Eu acho que quem comanda mais é o idoso. Eu acho que o idoso, quando a vovó chega, reúne a família e fala, pessoal, vai ser assim aqui em casa, acabou-se. Ninguém se mete. Eu acho que ele tem mais esse domínio e até inclusive os argumentos. Mas quem faz mais barulho é o jovem. O jovem faz muita zoada. Pode não conseguir conquistar igual o idoso no argumento. Mas o jovem faz um barulho que assusta e que não pode desvalorizar. Não. Eu acho que os dois têm a sua importância. Sim. Eu acho que o idoso, devido à nossa cultura, né, que olhar para o vovô, para a vovó, aquele temor, as influencia também muito mais, que até acaba sendo até por imposição. A vovó falou. Se eu não fizer, como é que vai ser quando chegar a vovó? Tu fez... Vó, não fiz não. Então, a nossa cultura remete muito para isso, né? A questão do respeito, uma cultura do respeito. Então, por isso, às vezes, o idoso, ele consegue influenciar, porque como o papai falou, mamãe falou, fazer. Eu encontrei uma senhora, um tempo, num shopping em Recife, fui ver alguma coisa, ela olhou para mim, olhou, eu fiquei preocupado. Ela olhava, uma senhora. Ela falou assim, você é o Césio? Eu sou, senhora. Ela falou, prazer. Eu votei você por causa da minha mãe. Eu falei, vota que ele com os idosos. Vota nele. E eu tô te olhando, a pessoa, Césio, estava de caracterizado assim, estava vendo alguma coisa. Você vê a influência que tem a pessoa lá. Ela me viu na televisão, naquele horário eleitoral, e falou, você vai votar nele, que ele cuida dos idosos, viu? Ele tá falando que cuida dos idosos. Ela falou, eu votei em você. Eu não te conhecia, porque a minha avó, minha mãe pediu que eu votasse você, eu fui atrás do número e votamos, e ela exigiu que eu votasse. Então, os idosos têm esse poder, o amor, o carinho, o respeito, a nossa cultura de papai, da mamãe, do vovô. Não, a mamãe pediu, eu vou fazer. Isso é muito forte. Então, tem uma influência extra redes sociais. E o idoso, ele não pode ter medo ou receio de falar, se posicionar, porque muitas vezes acontece isso, né, do idoso achar assim, meus filhos não vão me ouvir mais, meus netos não querem saber de mim. Às vezes é um pensamento que o idoso desenvolveu sozinho, e aí por isso ele acabou se calando, se isolando no seu espaço, quando na verdade a opinião dele é importante sim, tem que falar, independente se vão ouvir ou não, o idoso ele tem lugar de fala sim, e merece respeito, né? É verdade, né? O idoso, ele tem por toda a vivência, por tudo aquilo que ele já passou, né? E as pessoas respeitam isso, né? Muitas das vezes tem pessoas que não valorizam, porém o idoso, ele para a sociedade, ele faz um bem enorme, né? Por tudo que ele viveu, por tudo que ele passou. É a nossa história, né? Aqui eu tô legislando em causa própria, viu? A nossa história, né? Quando eu sento com a minha filha, conto a minha história, a pessoa tem uma formação acadêmica, mas ela fica admirado. A nossa história, de onde a gente veio, quem a gente passou, a nossa luta. Você acaba adquirindo
sabe, uma identidade diferente fora das cadeiras da universidade. A universidade que nós chamamos de universidade da vida, né? Então, viveu o frio, o calor, o antes, o depois, as dificuldades, as lutas. Então, você acaba criando dentro de si, aprendendo coisas da vivência dia. Eu digo sempre, uma mente bem evoluída são crianças que são, às vezes, criadas na rua. Eles desenvolvem uma capacidade de defesa, porque ele não tem para onde ir. Ele tem que se defender. Então, ele cria autodefesa. Então, a pessoa idosa, com o tempo, acaba criando isso dentro de si. Minha mãe, semi-analfabeta, mas de uma sabedoria incrível. Fazia qualquer coisa na rua, você chegava em casa e falava, você estava onde? Aí abaixava a cabeça, não, olha para mim, você fez alguma coisa. Quer dizer, a sabedoria. É uma pessoa semi-analfabeta. Mas tinha uma inteligência, uma capacidade de influenciar. Isso, minha mãe vai falar alguma coisa se eu chegar dessa forma. Então, eu acho que o idoso, ele merece o respeito. No Brasil, infelizmente, ainda não chegou a um patamar de respeito que eles merecem, que construir tudo que nós estamos vendo aqui, gente, foi lá atrás. O teu avô, tua avó, teu pai, os meus também, lá atrás, construíram esse caminho pra gente chegar até aqui. E vão continuar, porque os jovens de hoje são os idosos de amanhã, com mais experiência, tecnologia, mais avançado, o tempo passou, mas não podemos desprezar a sabedoria, a capacidade de influência e principalmente de convivência das pessoas idosas.